Imagine que você tá jogando aquele jogo insuportável, mas que é o único jogo de graça para você jogar na sua nuvem, e você está acompanhando uma NPC insuportável, que é a NPC principal desse jogo por toda essa campanha, e você finalmente está ali no momento da sua batalha final, na sua glória, depois de você acabar com o chefão daquele mundo e ter a chance de simplesmente ter as últimas palavras para aquela NPC insuportável, você finalmente une as forças e dá um chutão na cara dela. Essa é a jornada do nosso querido protagonista Sunraku, de Shangri-La Frontier. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Ti e hoje estamos aqui para falar da estreia da temporada, que, meus amigos, é incrível, que tá gerando muito burburinho por aí, principalmente entre os fãs de jogos VR ou pelos fãs da própria ideia de jogo VR que foi desenvolvida pelo Saul. E como aqui é um canal de Sword Art Online, a gente vai comentar de Shangri-La Frontier toda a semana aqui no canal, beleza? Então vocês vão ver análises aí do anime com pautas ligadas com o mangá também, porque eu tô olhando o mangá em simultâneo. Mas antes de a gente seguir com a nossa análise, eu queria pedir para você deixar o seu like e o seu comentário sobre o que você achou desse primeiro episódio de Shangri-La Frontier, se você vai concordar com os pontos que eu vou botar aqui, e engrandecer esse debate cada vez mais, porque muita gente ficou com raiva desse anime logo quando ele apareceu, porque ele era muito parecido com o Saul, eu incluso. Então, muito do preconceito desse anime acabou chegando. Então, eu acho muito legal a gente dar esse debate para vocês que vão estar assistindo pelo menos esse primeiro episódio, já que aqui é uma análise do primeiro episódio especificamente. E claro, você que é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, aqui eu sempre estou fazendo conteúdo sobre o Kalahari em específico. Esse aqui é um conteúdo que eu estou fazendo aqui, saindo um pouco da contramão do tema do canal, para falar sobre Shangri-La Frontier, que eu acho que é um anime que vocês vão gostar bastante. Então eu logo tô aproveitando para recomendar para vocês. Então vamos lá. Shangri-La Frontier começa exatamente nessa sequência que eu falei pra vocês, depois do nosso protagonista Sunraku, que é um cara que testa bastante jogos ruins, testar um jogo insuportável chamado Fairia Chronicle Online. Ele acaba dando um chute na NPC principal desse Fairia Chronicle Online, que depois é explicado que o chute que ele dá é justamente porque aquela era uma NPC insuportável, que tudo do jogo rondava em cima dela e acabava que ele ficou suportando ela durante toda a jornada daquele anime. O que já dá todo esse ar do que vai ser esse anime, uma sequência tão impactante quanto um cara vestido de uma máscara meio mucha-lucha da vida, praticamente usando sunga, dando um chute numa princesa, já te dá um indício de que esse anime vai ser uma completa galhofa e uma comédia muito louca em volta do tema de jogos virtuais. Porque se a gente voltar no tempo há 11 anos atrás, com o lançamento do grande anime Sword Art Online, que é um anime que a gente fala nesse canal, acabou que foi criada uma onda de animes que tentassem copiar ou tentassem levar o tema do jogo virtual à frente, para justamente ser um sucessor de Sword Art Online. Mas muitos animes até então tiveram uma roupagem que eu acho que é um pouco parecida com o que aconteceu com o Sunraku aqui. Muitos animes foram animes horrorosos. Então, o Sunraku ser um jogador que já teve a experiência de muitos jogos ruins pela carreira é também uma referência a você, telespectador, que tá querendo achar um anime igual o Saul e não acha, porque todos os animes que tentam ser igual o Sword Art Online acabam sendo uma bosta. Pior, até mesmo do que o próprio Sword Art Online. E eu digo isso como desabafo, porque eu estou de saco cheio. Eu não gosto de animes que tentam se parecer com o Saul, porque eles são tudo sem sal, genérico, e acaba levando uma má interpretação da obra pra frente. Então, como um fã da obra, que já tem alguns diversos problemas, como eu próprio digo nas minhas análises aqui no canal, eu recomendo que vocês escutem as minhas análises aqui no canal, eu fico muito triste de ver uma obra que, de certa forma, tenha esses elementos deturpados do Saul, que já não é uma obra muito masterpiece da vida, principalmente você pegando um anime como exemplo. Você tem muito esse sentimento do Sunraku, então é um ótimo estopim pra você começar e já entender o personagem. Beleza, ele é um cara que testa jogos ruins, ele tenta achar a essência de um jogo que talvez mova a vida dele. E esse aspecto é muito bem posto na própria questão visual do anime, né? Já que ele vai explicando isso pra gente de uma forma magistral. Eu li o mangá e eu acho que no mangá mesmo já ficou muito bem entendido o que era aquilo, e a adaptação do anime trouxe isso pra um outro nível, né? Trazendo esse aspecto cômico dele acabar e dele se sentir um prisioneiro de muito tempo, que saiu da prisão e agora tá livre e tal. Então a gente vai acompanhar o ponto de vista da Rei,
que é uma garota que é afim do nosso protagonista. E justamente ela entra nesse mundo dos jogos e tenta experimentar esses jogos ruins para entrar no papo dele. E entra numa loja de jogos que é comandada por uma gerente chamada Mana, que é uma gerente daquela loja que tem total conhecimento sobre todos os jogos que estão ali. E elas têm um papo sobre como que é o Sunraku nas suas jornadas de experimentar jogos ruins, o que dá mais ainda sustância para aquela informação que foi dada pra gente. Depois o Sunraku chega na loja e ele é apresentado a um novo jogo divino. Jogos divinos nesse mundo são ditos como jogos que são os mais incríveis daquele lugar. Então a gente tem os jogos lixo, que já foram apresentados pra gente como jogos que ficam embaixo dos jogos AAA, que vão acabar ganhando uma popularidade maior, e temos os jogos divinos agora, que são esses jogos AAA. E é muito engraçado porque o Sunraku ele já tem essa experiência de jogos ruins, o que já faz ele ter um certo preconceito sobre formas de como os jogos são apresentados. Por quê? Porque ele já foi enganado muitas vezes. Ele já entrou num jogo e descobriu que o jogo é uma merda, que descobriu que o jogo é uma merda mais viciante, ou que descobriu que o jogo não vale a pena nem mais uma vez encostar naquilo. Então a gente simplesmente é apresentado o Shangri-La Frontier junto de um Sunraku. Então a gente tem o nosso Link Starto do anime e finalmente entramos no Shangri-La Frontier. E é muito interessante porque a gente passa o tempo inteiro na tela de escolha de personagem. E esse é um aspecto que eu acho muito interessante, porque como a gente está seguindo o ponto de vista do Sunraku aqui, você fica já ligado nesses aspectos, que são coisas pequenas, que dão ainda mais brilho pra tua jogatina. Uma tela de escolher personagem, uma tela de você escolher a sua naturalidade, a forma de como você vai jogar, que de certa forma vão ser mais variados possível, já te traz um ar muito legal do que você pode construir com cada jornada individual naquele jogo. Ou seja, você não tem uma linearidade muito específica do próprio jogo. Você cria a sua história e a maneira de como você vai seguir dali pra frente. Então, o Shangri-La Frontier já começa acertando pro nosso protagonista justamente por apresentar essa nova roupagem que, de certa maneira, vai dar um novo gás pro Sunraku. E é muito interessante porque, nesse momento, ele escolhe a naturalidade de Andarilho, que justamente tira a defesa é melhorada vagarosamente, mas ao mesmo tempo te dá um bônus de sorte, o que é muito interessante, porque esse vai ser um aspecto narrativo muito importante daqui pra frente. Então, terminamos o nosso personagem e ele simplesmente constrói isso. Sim, um cara pelado com uma máscara de pássaro. É ridículo demais. Mas um anime que já começa com essa cena inicial com um chute na cara, já te indica que vai ser ridículo demais. Então, seguimos no primeiro dia do Sunraku no Shangri-La Frontier. E esse momento é muito mágico, porque um outro aspecto que eu acho muito interessante dessa animação é a trilha sonora. Algo que eu acho maravilhosamente usado, que tem totalmente uma combinação com a direção. Porque você usar uma trilha sonora bem num anime que talvez o texto não seja muito bom, você já potencializa. Imagine num anime que tem um material fonte tão interessante quanto o mangá de Shangri-La Frontier. É sério, o mangá dessa jossa é muito bom. Eu recomendo que vocês leiam o mangá, mesmo o anime sendo tão bom quanto. E o mangá disso é muito bem roteirizado e a dinâmica disso te faz engolir cada episódio mais. Então, a trilha sonora potencializa esse momento de descoberta do Sunraku daquele mundo. E é tudo muito mágico, é tudo muito incrível. Algo que me lembra bastante o primeiro minuto de Sword Art Online, que é aquele minuto que tá tocando Sword Land enquanto ela mostra o mundo e a beleza daquele lugar. E nesse momento, a gente começa a ter o primeiro episódio, que é muito feito em etapas e muito dentro da cabeça do Sunraku, uma coisa que me lembra um pouco até monólogos de Light Novel, porque em todo momento ele tá pensando. E a maneira de como o anime transpassa isso não te deixa tedioso. Por quê? Porque o Sunraku é muito legal. Então, ser uma história potencializada e uma narrativa que é num ponto de vista do Sunraku faz a história ser ainda mais engraçada, porque de fato ela é uma comédia. Então, todos os momentos que o Sunraku está tendo naquele mundo são muito engraçados, porque o Sunraku é muito bom, ele é um protagonista muito interessante. Então, ele vai discutindo sobre as mecânicas daquele mundo e ele ataca alguns mobs daquele mundo, né? Primeiro ele ataca um Goblin e depois ele ataca um coelho mortal.
decorem isso, porque esse coelho morpal vai ser muito importante pro resto da história, tá? E nesse momento é muito interessante porque as cenas de luta elas são muito bem coreografadas, mesmo não tendo uma qualidade de animação muito incrível, porque a própria maneira da dinâmica da câmera, a maneira como eles desenham as trocas são muito naturais. Algo que, por exemplo, animes dessa própria temporada estão sofrendo em fazer. O Jujutsu Kaisen tem uma animação maravilhosa, mas com o passar do tempo, a produção tentando esbanjar ainda mais, ela não tá conseguindo potencializar as lutas de uma maneira interessante, quanto, por exemplo, Shangri-La Frontier fez com uma animação que talvez nem seja no nível que o Jujutsu Kaisen esteja agora. Por quê? Porque tem muito dessa questão do traço, dessa questão da escolha deles usarem coisas um pouquinho mais conservadoras, mas que, de certa maneira, combinam bastante com o anime. Porque os momentos de comédia desse anime são muito engraçados. Por exemplo, um dos momentos que eu acho mais incrível desse anime é justamente ele descrevendo como que foi a jornada dele no Fairy Chronicle, né? Então você tem todo esse momento muito cômico, muito bem dirigido e muito engraçado por justamente toda a colocação daquele mundo. E todas as abordagens ousadas desse anime são muito interessantes. Os planos são realmente muito bons. Tem um plano que a câmera vai afastando enquanto foca unicamente no nosso protagonista, usando o desfoco ali, crescendo ainda mais no zoom out, que te faz achar muito interessante a relação do Sunraku com o Shangri-La Frontier, porque de fato vai ser uma relação potencializada para ser uma relação que te traz sentimento de que o Shangri-La Frontier é muito interessante. E logo isso quando ele tá olhando o pôster do Shangri-La Frontier. Ou seja, muitos dos pontos aqui são muito interessantes. A maneira como ele usa a câmera rotacional, o CGI, e também a própria questão da animação 2D é muito boa. Então você já fica muito comprado pro que vai vir em Shangri-La Frontier. Então eu acho que esse primeiro episódio ele potencializa muito bem os aspectos do mangá que te puxam pra Shangri-La Frontier, que é a comédia, primeiramente. Segundamente, a dinâmica, porque o pacing desse anime tá muito bem pensado. Eles literalmente adaptaram o primeiro capítulo, então é muito bem pensado e muito calmo. Eu acho isso muito importante para a adaptação, principalmente de uma obra que tem muitas especificações. Porque aqui entramos no polo que eu queria trazer para esse vídeo. Shangri-La Frontier é um Sword Art Online de comédia voltado pro jogo. Então você, que é um fã de jogos VR, ou que é um fã de MMORPG, tá procurando uma obra que é focada no jogo e tem uma comédia muito interessante, tem ali todos os pontos que você encontra nos jogos de hoje em dia, eu recomendo muito você ir pra Shangri-La Frontier. E você, fã de Sword Art Online, que queria mais do mundo, porque Sword Art Online é uma obra, principalmente o anime, muito mais focada em personagem. Você vê que a partir de Gun-Gei Online, inclusive a Light Novel compartilha uma coisa parecida, só que ela tem um pouquinho mais de aspectos do mundo que são um pouco mais interessantes. A partir de Gun-Gei Online, que é essa O2, Sword Art Online foca muito em drama de personagem, foca muito em construção de relação de personagem um com o outro, e acaba esquecendo um pouco do jogo. O jogo está lá, é um plano de fundo. Não digo que os jogos de SAO não tenham uma dinâmica muito bem construída. Eu leio essa merda, então eu sei que de fato tem uma construção do mundo. Só que não é o primeiro plano, é um dos planos. O primeiro plano de Shangri-La Frontier é o jogo. É você saber as mecânicas de Shangri-La Frontier e como o Sunraku vai lidar com essas mecânicas. É você ver um protagonista bobalhão que tem uma experiência incrível em jogos lixo, jogar um jogo bom. É literalmente sobre isso. Então ele traz toda aquela expectativa que talvez você foi frustrado de Sword Art Online teve com a primeira temporada num anime muito divertido de comédia. Então eu recomendo muito vocês verem Shangri-La Frontier, principalmente você que é órfão de Sword Art Online no começo ali, que era mais focado no jogo e as mecânicas do jogo. Porque, de fato, se você parar pra ver, o anime ele nunca, de fato, foi tão focado no jogo que nem Shangri-La Frontier é no seu primeiro episódio. Então, eu recomendo muito. É um anime muito bom. É muito interessante. Eu espero que tenha dublagem. Eu já tenho, inclusive, um fancast muito interessante pra esse anime. Eu espero futuramente comentar disso em algum momento. Eu acho que eu vou comentar no Twitter. Então, me siga no Twitter para você não perder os meus comentários. Então, esse primeiro episódio ele é muito interessante. É uma estreia muito boa. Eu recomendo muito que vocês, fãs de Sword Art Online, assistam. Porque, de fato, ele traz uma comédia muito interessante, com o Sorako sendo esse cara
que, bom, já dispensa comentários, é um bobão, e também com um mundo muito interessante, que é o mundo de Shangri-La Frontier, que traz muitas questões de jogos atuais, além de trazer também muitas referências. Então é um anime que vocês vão gostar muito. E uma nota para esse episódio inicial. Pro mangá, eu estou atualmente no capítulo 5, tá? Eu estou acompanhando o mangá de pouquinho em pouquinho para literalmente comparar com o anime e de fato fazer as minhas listas. E o mangá, ele traz um dinamismo absurdo que eu acho que a animação traz, mas de certa forma não traz na mesma potencialidade do mangá. Então, pro mangá, eu daria um 9 até agora, pro capítulo 5. E pra esse episódio de estreia, eu daria um 9 também. Porque eu achei que mesmo tendo coisas que talvez não se assemelha, eles entregaram muito depois. Sério, a cena pós-crédito desse anime é maravilhosa. Então, eu gostei bastante de Shangri-La Frontier, eu espero muito mais desse anime, eu espero que ele cresça ainda mais, porque a história é muito boa e tem tudo pra ser um dos melhores animes da temporada, com certeza. Então, é isso. O que vocês acharam da minha análise? Eu fiz essa análise sem roteiro, então talvez se eu, em alguma forma, atropelei alguns pontos ou fiz de uma maneira que não ficou tão clara por isso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e deixar no seu comentário o que você achou de Shangri-La Frontier. Muita gente tava me perguntando, porque eu tô colocando as minhas reações do mangá no Twitter, o que eu tô achando dessa obra. E então, temos aqui um vídeo para falar sobre o que eu tô achando dessa obra. E futuramente vai sair vídeos do episódio 2 e episódio 3, que eu vou ver logo em sequência aqui, porque eles já saíram e já estão fresquinhos na Crunchyroll. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais. Tchau!